Mantém com o passado uma relação profícua e é ao passado que vai buscar inspiração para uma boa parte das suas criações. Ao longo das últimas 3 décadas, ajudou a recuperar a arte e o saber por detrás do têxtil tradicional português, pegou em agasalhos tradicionais ligados à vida do campo e transformou-os em peças urbanas e cosmopolitas. Helena Cardoso, designer, é a convidada desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, agradeço-lhe, Helena, o facto de ter aceito este convite que lhe foi colocado pela teledifusão de Macau. Como dizia nesta pequena introdução, teve o mérito de salvar, de certa forma, de resgatar do esquecimento técnicas, materiais que de outrora estariam, porventura, condenados ao desaparecimento. Eu direi que talvez mais desvalorizados foi a desvalorização total de todos estes trabalhos que a mulher, em pequenas comunidades portuguesas, como deve conhecer, fazia toda a sua lida da casa, tecendo mesmo para a família e tendo grande tradição, porque de facto Portugal tem uma grande tradição, tem uma enorme tradição de tecelagem. Fim de século, no Minho, Alto Minho e Beira Litoral, tinham 50 mil tecedeiras que foram desaparecendo. Isto é muita coisa para Portugal num país tão pequeno. Portanto, nós temos uma tradição muito forte e ainda hoje, há um ano atrás, pediram para ir apoiar um grupo em Cabeceira de Bastos, numa aldeia de Bucos, em que tinham toda a tradição perfeitamente intocável, desde o fiar, o tecer, fiarem a lã toda à mão, tratar da lã do carneiro e tudo, exatamente como há 200 ou 300 anos atrás. Portanto, nós temos essa tradição ainda latente e país como o nosso, que tem tão pouca coisa para oferecer, acho que é de facto a parte cultural que devíamos ter mais cautela e preservar, porque nós somos muito ricos na parte cultural que nós temos ainda, praticamente ainda por descobrir. Há muita coisa ainda por descobrir. Como é que se explica, de certa forma, o desaparecimento deste saber? O país passou por um processo, de certa forma, de industrialização progressiva. Também o abandono da vida rural acaba por ser uma condicionante óbvia, mas também não houve grande cuidado em proteger, em fazer sobressair este tipo de saberes. Eu acho que estes trabalhos, e continuando a falar na nossa cultura popular portuguesa, acho que se não houver um poder, a parte política não quiser fazer esse trabalho, é muito difícil. Porque é que me vê fazer este trabalho? Porque de início, há 30 anos atrás, sou convidada por um grupo de suecos que faziam parte de uma organização de apoio, que quando nós entramos para a União Europeia, tinham feito um estudo e a Serra de Montemuro, portanto já atrás dos montes, era a mais carenciada e pobre da Europa comunitária. Eles chegaram a Portugal, foram falar com a Comissão da Condição Feminina, nessa altura, e a doutora Ana Maria Braga da Cruz, que nessa altura era a diretora do Centro das Mulheres, chamou-me para eu ir com esse grupo sueco trabalhar para Montemuro. É lógico que, claro, pagavam-me, não é? Neste momento, essa organização apoia durante 8 anos. Ao fim de 8 anos, faz as malas e vai embora. E eu fiquei sem apoio nenhum e agora pergunto como é que os jovens que acabam design, que acabam estilismo, que têm esses cursos que podiam muito bem continuar a trabalhar com esses grupos que eu formei, precisam que lhes paguem, porque é longe, os transportes são complicados e, portanto, eles têm que ir e ficar, não é? Ficar a dormir, ficar a comer, portanto, têm despesas, não podem voltar, se vivem no Porto, não podem voltar para o Porto, se vivem em Viseu, também não podem voltar para Viseu. E, portanto, isto tinha que ser ajudado e eu acho que é o poder político que tem uma palavra a dizer nisto. Mencionava há pouco o exemplo da Serra de Montemuro, mas durante 30 anos fez um verdadeiro trabalho de etnografia têxtil, chamemos assim. E quase antropológico, porque neste momento tenho muita pena que não tenha um antropólogo andado comigo, porque ele tinha aprendido muito, e eu aprendi imenso, e eu ensinei, mas eu aprendi imenso. E lá está, assim, chegasse àquela serra como turista, ou até como, pronto, um simples português que vai passear, não descobria nada, achava que aquilo não tinha nada. E uma coisa é passar, outra coisa é ficar.
E aquelas comunidades eram de uma riqueza imensa, pá, desde a tecelagem, desde os cantares, do teatro. Pronto, nós temos de facto uma cultura não só muito diversificada, como muito rica. E eu continuo a dizer, e graças a Deus que agora começa a aparecer gente com peso, que é como, por exemplo, a Paula Rego, a nossa pintora, que portanto, é conhecida em todo o mundo, que diz que nunca lhe passou pela cabeça que o país fosse tão rico a nível cultural, que tivéssemos uma cultura tão específica e tão rica a nível teatro, música, tudo, e que tem que ser rapidamente fazer esses levantamentos, registar, isso é que é fundamental. Descobriu essa genuinidade na Serra de Montemuro, mas em outras serras pelo norte de Portugal? Olha, foi um êxito tão grande e sinceramente eu acho que não é por mérito meu, é que estavam lá as coisas, estavam lá. Eu limitei-me a ser séria no trabalho que estava a fazer um levantamento e depois impliquei-me de tal maneira que depois aquilo já era uma coisa pessoal da minha parte, não é? De dar resposta à riqueza que me estava a ser apresentada. E o sucesso foi de tal ordem que começaram-me a chamar para outras serras. Portanto, eu quando dei conta, eu trabalhava nas 4 serras. Trabalhava, portanto, na Serra de Montemuro, depois comecei a trabalhar na Serra d'Arga, onde eu tenho uma casa, depois comecei a trabalhar na Serra da Freita, que conhece muito bem, e depois eu trabalhei na Serra do Marão. Que por acaso a jovem que está aqui é da Serra do Marão. Falamos sobretudo de peças com um fundo tradicional muito forte, mas também com materiais que, com o correr dos anos, estariam de certa forma também condenados a um certo desaparecimento. Falámos de matérias-primas como o burel, que tem por base a lã, mas também outras como o linho. Por exemplo, pegou no burel. O burel é um material que é introduzido na Península Ibérica no século XI. Esse material é de tal maneira necessário e de tal maneira tem a qualidade que aquelas populações precisam, que nós, ainda hoje, as populações na Serra de Montemuro andam todas com a célebre capucha. Essa capucha o que é? É feita de burel, que é uma lã do carneiro, que elas tratam e depois é prensada com água, o que quer dizer que mesmo chovendo, aquelas populações podem andar com a capucha, com o gado no monte, não é? Que não passa a chuva. Portanto, tem todas as condições desde agasalhar, serve de manta à noite para pôr na cama, serve para andar no monte com o gado e, ao mesmo tempo, quando é zurzida, quando aparece um lobo, até de arma serve. Portanto, aquilo é tão necessário, que ainda hoje andam todas, homens, crianças e mulheres, com a célebre capucha. Ora, isso foi introduzido pelos árabes, tem uma história riquíssima, acho que deveria ser tratada com tanto amor como é o nosso vinho do Porto, porque é uma coisa do Norte, digo isto há muito tempo. E graças a Deus que aparecem umas jovens que depois de tirarem uns cursos em Londres, chegam à minha beira e que me convidam para trabalhar com elas e estamos agora a lançar a capucha como uma peça de vestuário completamente contemporânea. Numa loja online. Esse é o fator mais relevante do trabalho que tem vindo a desenvolver. Talvez não seja o mais relevante porque, de facto, era necessário mesmo a resgatar este tipo de conhecimento. Não, e depois... Mas há essa faceta da contemporaneidade. Prova com o seu trabalho que este tipo de saber, este tipo de conhecimento pode constituir uma mais-valia a nível económico também. Eu acho que sim, porque criei postos de trabalho. Houve uma preocupação da minha parte que elas nunca deixassem a agricultura, que também é fundamental no nosso país e que agora ainda mais peso está a ter, porque estão a pedir que as pessoas vão para o interior e vão cultivar, que é necessário, não é? Com esta crise. E, ao mesmo tempo, a valorização da mulher do campo. A mulher do campo tinha uma vida duríssima, como calculo, e tem ainda uma vida duríssima, só que estes trabalhos são os trabalhos feitos com elas fazem estes trabalhos com prazer. E há 100 anos atrás era exatamente saírem da rotina e da violência que tinham sempre a nível de agricultura e depois o ir padecer, o tear era quase uma fuga à dureza da vida, porque uma vez respondeu-me uma coisa lindíssima, disse: eu à noite agasalho as crianças, guardo o gado e depois, minha senhora, vou sonhar para o meu tear.
Portanto, era uma fuga, e, portanto, isto não morreu também por essas razões, é que elas tinham muito amor ao tear. E quando vendem um tear ou quando queimam um tear, para elas é muito complicado. Parece que não é, mas é complicado. Dizia que nunca as incentivou a estarem a 100% neste tipo de projetos, a manterem... Não. Quando falamos de uma agricultura que nem é um modo de vida, é mais um modo de subsistência. Falamos em serras com condições muito difíceis, em agricultura de minifúndio. Este tipo de projetos, e falo daquele que conheço melhor, o Grupo de Artesãs de Arões, por exemplo, na Serra da Freita, trouxeram também uma nova dinâmica, uma outra forma de olhar para este tipo de circunstâncias. Eu digo-lhe que este trabalho não é só a capucha, nem o casaco, nem a saia que se faz. É muito mais importante e tem um peso muito mais... É uma coisa muito mais interiorizada nestas mulheres. Primeiro pela valorização que elas sentem, porque sentem que têm uma arma na mão, fora a agricultura. Depois eu falo-lhes, de facto, da cultura que elas têm sem saber. E elas, no fundo, começam a consciencializar que, de facto, são portadoras de uma cultura de um país. E depois, ao mesmo tempo, o posto de trabalho. Elas, se não têm agricultura, têm este posto de trabalho que, a brincar e a rir, levou-as a Lisboa, levou-as já a Porto Rico, levou-as a Paris, a Rainha de Espanha compra-nos coisas. Isto é assim o que de repente me lembro e me passa pela cabeça, porque este trabalho já tem tive um prémio da Unesco, porque de facto é único, é um trabalho único, de fazer de facto autêntico, porque é de facto artesanal autêntico, sendo contemporâneo. Porque trabalhamos, eu acho que quando se pega numa cultura de um povo, tem que se valorizar. E, portanto, nós trabalhamos só com seda, com linho e lã, tudo natural. E a lã, na maior parte da Europa, já não há. Lã natural já não há, já há mistura. E aqui, porque eu me apercebi, também já há mistura, não é? Nós trabalhamos com linho, com lã e com seda. Ora, isto começa a ser único. Isto tem uma maior-valia muito grande. Os acrílicos e as fibras sintéticas não entram nem em acabamentos? Não entram. Quem nos comprar coisas, compra mesmo. Mencionava a questão da Unesco há pouco. Está muito na moda agora falar-se em património intangível, no património que é legado de geração em geração. Este tipo de recursos seriam uma boa montra para um eventual património intangível das serras de Portugal? Tem sido, porque quando lhe falei agora do prémio, quando fui convidada para ir à Venezuela, a uma grande reunião só de artesãos de toda a América Latina. Eu confesso que me interroguei e disse o que é que eu vou fazer com as minhas lãzinhas tão depuradas e tão minimalistas, com aquela riqueza fantástica de uma América Latina, como deve calcular, não é? E quando é o meu espanto, chego lá e ganho o primeiro prémio. E fui perguntar ao senhor da Unesco, perguntei-lhe, olha, desculpe, mas vai-me dizer por que razão me dá o primeiro prémio. Pura e simplesmente porque o seu trabalho é único, completamente único. E agora que estamos a lançar a loja online, das pesquisas todas, porque agora já há facilidade de fazer pesquisas, e é de facto um trabalho único. É único. O ir ao próprio sítio com artesã e fazer contemporâneo e depois trazer para o mundo, não é? Que vai ser online. É único, é de facto único. Dizia que já não é fácil encontrar lã 100% pura. O linho, quem conhece o processo de produção do linho sabe que é um processo moroso e é um processo difícil. Isto para lhe perguntar, o acesso às matérias-primas tem sido um problema ou nem por isso? Tem havido a minha parte desde o princípio. Eu acho que o sucesso deste trabalho foi esse também. Foi o rentabilizar todos estes trabalhos. Se eles não forem rentabilizados, como calcula, o preço é um disparate, não é? E não é só isso, é que também tem que se fomentar trabalhos, não de escravatura, mas sim de trabalhos que se vai para a frente, que se trabalha, que se ganha dinheiro. E, portanto, a fomentar estes trabalhos é para que estas mulheres ganhem dinheiro, tenham prazer a fazê-lo, mas ganhem dinheiro. Portanto, o linho já o compramos pronto. Eu acho que vem da Galiza, comprámos-o da Galiza já em cones. A lã também já temos empresas na Covilhã que nos tratam a lã e já nos entregam a lã prontinha, só afiar à mão, o que foi imenso tempo que nós não perdemos, não é? Portanto, isto foi tudo pensado e rentabilizado e é por isso que acho que está a ter sucesso, por essa razão.
Falámos sobretudo de técnicas e de tradições do norte do país. Este projeto tem ambição para se estender ao resto do país? Porque se olharmos para aquilo que o Alentejo tem a oferecer, também há tecidos que eram tradicionalmente utilizados no Alentejo, formas de vestuário que eram tradicionalmente utilizadas. Há ainda um trabalho de escavação, passa a expressão antropológica e etnográfica a ser feito. Tem razão quando diz escavação, pois muito bem essa frase que eu me esqueço e vou passar a usá-la. De escavação, porque isto é antropológico, este trabalho acaba por ser antropológico. Eu gostaria imenso de ir até ao Alentejo, que para mim é dos sítios mais fantásticos do país, e para não estar contra as outras regiões de que tanto amo, porque eu sou uma mulher do Norte, sou nascida no Porto e sou uma mulher do Norte, e fiz todo o meu trabalho no Norte. O Alentejo tem de certeza que tem tantas potencialidades como tem o Norte. Pura e simplesmente o poder político tem que ter aqui uma palavra para poder mandar para lá pessoas, não é? E para me pagar a mim, mandar-me a mim. Regressando à questão da contemporaneidade das peças que ajuda a produzir esta nova visão sobre algo que é tradicional, é uma forma também de dar valor económico a este tipo de peças, porque temos um processo produtivo que é um processo moroso, é tudo feito como era feito há 100 anos atrás, é uma forma também de dar um valor acrescentado aos produtos que são feitos. Eu acho que sim, porque isto tem muito a ver com a natureza, mesmo quando eu, entre aspas, eu dou aulas, não é? Eu estou sempre a ligá-las à natureza. As peças têm muito a ver com a natureza, portanto, eu não as tiro do canto delas, pelo contrário, eu adapto-me perfeitamente. Portanto, há peças que se chamam granito, porque se olhar para a maneira como está tecido, é um bocado de uma parede de granito. Há peças que são tecidas de uma maneira que parece a giesta, que parece a urze, porque há essa preocupação de estar mesmo agarrado ao sítio de onde vem a peça, de onde elas venham. Eu há pouco utilizava uma expressão e vou voltar a utilizá-la, foi quase uma etnógrafa, uma antropóloga têxtil ao longo destes 30 anos. Sim, tem razão. Até porque a Helena não conduz, a Helena, quando se deslocava sempre através de transportes públicos. Isto para lhe perguntar, como é que foi a aceitação inicialmente, quando chegava a uma pequena aldeia dos confins de Montemuro? Era olhada com desconfiança, foi difícil entrar na casa e no coração destas mulheres? Eu quando cheguei a Montemuro, aquilo era quase posso dizer que eram aldeias místicas, um bocado sagradas. E, portanto, ligaram-me sempre a que eu andava em promessa, ou tinha feito uma promessa, e eu nunca disse nem que sim, nem que não. Não é por acaso que o meu DVD do meu trabalho tem música religiosa, música barroca religiosa portuguesa, porque havia um misticismo muito grande naqueles grupos, naquelas mulheres, naquele isolamento. Eram aldeias só de mulheres, em que os homens estavam fora, como calcula, tiveram que ir todos ou para a França ou para a Alemanha, e eram sempre comunidades de mulheres, crianças e idosos. Idosos muito poucos até, mais crianças e mulheres. E a primeira comunidade eram todas pastoras. Portanto, foi uma experiência que eu nunca mais me esqueço na minha vida. Nem elas esquecem de mim. Estes traços de ruralidade, falava, porque apesar do design contemporâneo, estas peças continuam a ter em si imanente algumas das funções que se destinavam. Por exemplo, na Serra de Montemuro, a utilização do burel não é inócua, é um tecido grosso, um tecido quente, ajudaria a combater o frio do inverno. Ainda se prefiguram estas características rurais nas peças que são produzidas? Sim. Os desenhos, elas conheciam-se nas feiras pela capucha que traziam, porque cada aldeia tinha os seus desenhos e a maneira precisa de fazer a capucha. É muito interessante estudar, que até foi um grupo de professores primários, que
que estavam nessa zona, na Serra de Montemuro, e que fizeram esse estudo, e é um estudo fantástico sobre a capucha, e que me apaixonou quando li o livro. Porque cada aldeia tem os seus desenhos, tem a sua maneira de fazer, e é requintada, e é uma peça de vestuário requintada. Claro que depois, quando eu lá cheguei, diziam que as mais pobres é que usavam, quer dizer, começou a desvalorização, o tempo depois não perdoa, não é? E eu comecei outra vez a falar-lhes da capucha, a chamar a atenção, e então fez-se os primeiros casacos e a primeira coleção de Burel. Só que lhe vou dizer uma coisa que até para mim foi um espanto. Eu nessa altura vivia em Lisboa. E os primeiros casacos, peguei nos primeiros casacos e levei-os para Lisboa. E disse, deixa ver a reação, o que é que vai acontecer? E uma amiga minha pô-los à venda. E foi uma coisa espantosa, que no primeiro concerto, logo a seguir aos casacos serem vendidos, no primeiro concerto na Gulbenkian, que agora não será assim, mas na altura as pessoas faziam toalete para ir à Gulbenkian ouvir, sei lá, o cantor ou o pianista especial. Eu chego com um grande espanto meu e estava tudo com os casacos de Burel. E que era o grupo de bailado da Gulbenkian. Portanto, lá está, pessoas intelectuais diferentes, e acharam aquele vestuário completamente fantástico. E os casacos desapareceram logo, foram logo vendidos. Eu, nessa altura, percebi que não só lá está, havia ali um valor, como era uma pena deixar morrer, não é? Este fascínio e esta aceitação por parte dos portugueses mantém-se ou aquilo que produzem agora, produzem sobretudo... Nós continuamos a meter no mercado interno. É no mercado interno que vendemos. E a internacionalização, quando chega? Dizia-me há pouco que há muito interesse por parte dos japoneses, por exemplo. Porque, primeiro, é muita linha parecida com eles, não é? Segundo, eles adoram Portugal. Não sei, talvez fomos os primeiros lá a aparecer lá e tal. Há uma ligação muito grande. Porque há coisa de 2 ou 3 anos, o diretor do Museu de Tóquio foi à minha casa para queria comprar coisas, porque indicaram-lhe do Museu de Soares dos Reis, e foram pessoalmente com ele à minha casa para ele escolher. E ele estava completamente maravilhado com as tecelagens, portanto, com a pureza, o que ele achou fantástico foi a pureza das peças. E voltou-me a dizer que isto no Japão, claro, mas é assim, é muito complicado. Se vamos perder a pureza e, no fundo, a peça única, porque isto acaba por ser sempre peça única, também perdemos muito valor. Fazer isto em grande quantidade, não acredito muito que fique igual. Ao longo destes 30 anos, trabalhou com certeza com muitas gerações. Muitas das mulheres com que terá trabalhado já terão desaparecido. Isto para lhe perguntar, o facto de ter havido esta retransformação, ter havido esta reconfiguração deste saber tradicional pela sua mão, mas também por vontade delas, ajudou a salvaguardar estas técnicas, ou ainda corremos o risco de ver estes processos desaparecerem? Não, eu acho que já não vai desaparecer mais. Acho que, primeiro porque é importante estas mulheres ganharem dinheiro. E porque vamos pôr os pés no chão, não é? É melhor pôr os pés no chão e pensar. Primeiro porque gostam, depois porque ganham dinheiro. E, portanto, quem tem tiar já não o queima, já não o estraga. Isso tenho a certeza absoluta. Vemos também um interesse renovado, não só por parte das protagonistas rurais, chamemos-lhe assim, mas também por novas protagonistas urbanas. Falava há pouco do exemplo das 2 jovens do Porto, que a determinada altura solicitaram a sua ajuda para procurar dar uma outra visibilidade à capucha. É bom, é para si uma honra ter seguidoras, entre aspas? É uma honra, e eu acho que é o primeiro passo, vai ficar histórico. Acho que é o primeiro passo. De jovens que vão tirar cursos a Londres, sofisticadíssimos, e que chegam ao Porto e que querem pegar na capucha e querem arrancar com a capucha e estão com alma e coração a pegar nestas coisas. Portanto, eu acho que isto vai ser mesmo um marco. É um marco. A capucha é neste momento a peça emblemática, mas que outros recursos poderemos ou deveríamos ver salvaguardados no futuro? Vemos ao longo das últimas décadas desaparecerem
pequenos adereços que eram tradicionais. Alguns ainda existem junto das gerações mais velhas. Falo, por exemplo, dos chales, que a determinada altura começaram também a ser produto de uma industrialização, mas que tinham algum significado. Falo de outras peças que quase já não se vêem, as samarras, por exemplo, uma série de peças que... Tocou num ponto muito interessante. É que quando foram... lá está. Pegou numa coisa muito importante. É que quando foram industrializadas, perderam o valor. Mas há peças que podem ser, ou podem ou devem ser recuperadas? Foram banalizadas, percebe? Quer dizer, toda a gente tem e depois é muito difícil voltar atrás, é difícil. Aqui não, aqui, como eu peguei em coisas mesmo virgens, que ainda ninguém tinha tocado, acho que agora há um certo medo de tocar e não fazer melhor, é a sensação que eu tenho. E de facto, eu acho que, eu se calhar já cá não estou, mas eu acho que isto, destas duas jovens, ter arrancado com online, pegar na minha roupa toda e agora também termos uma Helena Cardoso online e elas arrancarem com a capucha e tudo, eu acho que vai dar que falar. Eu acho que vai dar que falar. Veio a Macau também para dar a conhecer estas técnicas, para dar a conhecer o seu trabalho. Poderá abrir portas esta vinda ao território? Não sei. Para mim a China é um mistério. É um povo muito especial, nós somos europeus, eu sou europeia e conheço muito mal a China, nunca cá vivi, não sei bem o gosto, porque isto é uma coisa muito especial, não sei. Se agrada muito é ótimo, mas pode não agradar nada, não sei. Estamos ainda assim mais perto do Japão. É um mistério. Estamos ainda assim mais perto do Japão. O tal Japão que o sempre Japão mostrou algum interesse. Eu sei porque andam atrás de mim, é por essa razão que eu falo do Japão. É que andam desde o início do trabalho a acompanhar-me o trabalho e sempre a querer perceber se é possível fazer muitos. Mas para já não é possível fazer muito não é possível. É preciso responder, pode-se responder a nível de uma loja online, responde-se muito bem. Mas se for para milhares, não, até porque perde a essência, perde a ideia do que isto é, no fundo. Depois deste trabalho de prospecção, depois do sucesso da capucha, o que é que se segue? Acho que isto é infindável. Um tiar, acho que eu faço aqui um apelo aos jovens. Os jovens não sabem muito bem o que é tecer, e tecer é milenar. É milenar. E também nunca desapareceu, não é? Portanto, há uma razão porque é que tecer à mão não desapareceu. É milenar, é de uma criatividade, pode ser criativo todos os dias pode fazer coisas novas, diferentes. E é o que está a acontecer com este trabalho. Nós praticamente podemos garantir a quem nos compra qualquer peça que é sempre única, porque no tiar é difícil. Colocava-lhe uma última questão em relação a esse caráter milenar. Este caráter milenar, o facto de ser uma arte antiga, poderá ter aquilo que é necessário para atrair mais jovens, como o exemplo das duas jovens do Porto que falava há pouco, para este tipo de conhecimento, numa altura em que as coisas são tão fugazes, numa altura em que o mundo está todo na internet e não está em lado nenhum, poderá ter o apelo necessário para que os jovens olhem para este tipo de... Um criativo, um artista, se pegar num tiar e se enfronhar a trabalhar num tiar, nunca mais o larga. Que foi como aconteceu a mim, porque é de facto um mundo, é fantástico, é fantástico. E eu provo, tenho 30 anos de trabalho, nunca fiz uma peça igual. Agradeço-lhe, Helena, uma vez mais o facto de ter aceito este convite que foi dirigido pelo TDM. Eu é que agradeço o convite. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira, com um novo tema e um novo convidado.